Beleza, galera? Vamos lá. Deixa eu explicar para vocês agora como funcionam os grupos. Os grupos funcionam numa dinâmica muito prática, muito fácil, que você não tem que ter trabalho algum. A única coisa que você tem que fazer é prestar atenção na mensagem de domingo, porque lá no grupo o facilitador vai falar 3 perguntinhas basicamente para você, que todo mundo vai responder. O que Deus falou com você através da mensagem? É basicamente isso. O que Deus falou com você através da mensagem? O que isso inspira a mudar na sua vida? E no que nós podemos orar por você? O grupo é isso. Cada um coloca essas posições e o resto é interação, tá? O resto é interação. É simples. E aí eu mando também, porque depois daquela checagem eu vi que muitas pessoas não estão tendo contato com a escritura nesse tempo de pandemia, estão tendo dificuldade de leitura da Bíblia. Então, é simples. A gente quis fazer um plano de leitura com textos para cada dia, para que você possa ler. E lá no grupo, uma pessoa por semana, fala do que chamou a sua atenção em algum dos dias de leitura. A regra básica é essa. Cada grupo tem liberdade para incrementar, para flexibilizar esse negócio. Ok? Então, mas o que eu fiz? Na primeira semana eu mandei os textos, não da mensagem de domingo, eu mandei o texto da mensagem da semana que vem. Ou seja, no domingo passado, eu mandei os textos referente a essa mensagem agora. Por quê? Porque tem grupos como o do Júnior, reúne já na terça, vai ter lido no máximo 2 dias. Então essa não é a pegada. Então hoje eu mando os textos para a mensagem da semana que vem. Então no grupo que vai se reunir essa semana, no grupo da terça, no grupo da quinta, etc e tal, eles vão conversar sobre os textos que leram na semana anterior. Entendeu? É simples assim. Por quê? Porque aí eu mando os textos de acordo com o tema, para a gente poder, esses textos já fazerem parte da nossa vida, e aí a gente entender melhor a mensagem. O que nós vamos fazer? Na última semana, que vai ser a primeira semana do mês seguinte, não vai ter encontros das pessoas. Nós vamos ter um encontro só com todo mundo que quiser participar. Todos do grupo, e quem não está participando do grupo, nós vamos ter um encontro no ambiente virtual, onde a gente vai conversar, fazer o fechamento da série. Tá bom? Então sempre tem encontro. Na última semana na última mensagem é o encontro grandão. E eu vou tentar flexibilizar. Eu já recebi alguns feedbacks, tem pessoas com dificuldades da leitura e tal. Eu só quero que você não negligencie a leitura da palavra, porque isso é muito importante. Mas também eu sei que você tem muitos compromissos e outras leituras às vezes. Então eu e o Júnior estamos pensando de alguma forma de flexibilizar isso, tá? De trazer isso de uma forma mais agradável, uma dinâmica diferente para cada dia. Nós estamos estudando isso para ficar melhor. Mas eu também quero o feedback de vocês sobre a leitura, tá bom? Dentro do grupo que você participa. É importante. E no grupão que a gente vai fazer o encontro. Então é assim que funcionam os grupos, para você participar, para você criar amizades, para você se aprofundar. Esse é o objetivo e é por isso que a gente está aqui. Beleza? Se tiver alguma dúvida sobre o grupo, você coloca aí, que eu respondo no final, a gente se explica e a gente se resolve. Belezeira? Ah, que bom! Se tá beleza, nós vamos para a mensagem de hoje. Eu estou aqui atento aos comentários, tanto do Face quanto do YouTube. A Regiane já se posicionou aqui. Regiane, eu soube que teve uma repercussão grande do que eu falei de você semana passada. Regiane UFC. Ah, Regiane, esse pessoal pega no teu pé, hein? Fala sério. É porque você é guerreiro, você luta pelas coisas que você quer, tá vendo? Você é a primeira a falar, tô na fila do livro, beleza. A partir de semana que vem, você já pode pegar o livro, a partir do domingo que vem, você já pode pegar o livro para ler. Não ligue para a intriga da oposição, beleza? Não ligue para a intriga da oposição. Vamos lá, querido, seu coração está preparado para a gente conversar sobre o tema de hoje? Coloque a sua alma em ordem. Hoje nós vamos falar sobre de isolado a conectado. De isolado a conectado. Deixa eu te fazer uma pergunta bem complicada, bem sensível para esses dias de hoje, tá bom? Se você morrer essa noite, quantos amigos irão ao seu funeral? Imagine isso. Primeiro, imagine que você não está... A gente não está vivendo um tempo de pandemia global. Imagine que a gente está vivendo um tempo normal. Se você morrer essa noite, quantos amigos irão ao seu funeral? Geralmente, a nossa resposta, ela é... muitas pessoas. Eu conheço muita gente vai. Só que a maioria
acha que são muitos, só que a gente tem menos amigos do que a gente acha que a gente pensa. O número de conhecidos que nós temos é diferente do número de amigos que nós temos. E isso é delicado. O tema de hoje, ele é delicado. Por quê? Porque vai fazer a gente talvez sentir alguma saudade. Vai fazer a gente mexer em algumas coisas, algumas feridas. E eu quero ser bem respeitoso com você sobre isso, querido. E eu gostaria que você aproveitasse o máximo do que Deus separou para falar ao nosso coração nessa manhã. Tá bom? Provérbios 18, versículo 24, fala assim: algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. A Fabi tá falando assim, tenho certeza que o meu ia bombar. A Fabi falou que o dela ia ser lotado, o dela ia ser cheio de gente. A Rosana tá falando um pouco sobre o grupo dela, falando no grupo, através das experiências vividas de cada um, vemos que não estamos sós. O grupo é muito bom e é um coro e faz amigos. Nossa, a Dani está dizendo aqui, olha só como é que Deus é bom. A Dani está dizendo, o tema do nosso estudo de hoje foi também sobre amizade com os adolescentes. Eu espero eu sei que Deus vai fazer esse negócio convergir, vai ser muito legal. Vai ser muito bom. Isso não foi combinado. Quisera eu que fosse, mas não foi combinado. Então, querido, guarda esse provérbio que Salomão, um cara muito vivido, que já amargurou na vida, que já viveu com Deus, ele sabe o que está dizendo, ele disse, algumas amizades não duram nada, mas o verdadeiro amigo é mais chegado que o irmão. Relacionamentos desordenados deixam a nossa alma em desordem. A gente já falou isso quando a gente falou um pouco sobre perdão, né? Só que quando eu falo de amizade, o conceito de amizade que eu quero trazer para nossa reflexão hoje é basicamente isso. Guarda isso que você vai discutir isso no seu grupo lá no meio de semana. Amizade para mim nesse contexto é conhecer e ser conhecido. Amizade é conhecer e ser conhecido. E outra coisa, não esqueça, se valeu a pena, se a mensagem está legal, tem alguma coisa que te impactou, dá um print, escreve aí, posta com @Grupo Valinhos pra gente achar e fazer aquele vídeo introdutório com as suas postagens, tá bom? Então, o que eu quero dizer com conhecer e ser conhecido é assim, é aceitar e ser aceito. Amizade é algo que você aceita a pessoa e você é aceito com seus defeitos e com as suas singularidades. É amar e ser amado. Amar de verdade. Amar não é gostar, é amar, é ter atitudes positivas em relação ao outro, é querer bem do outro, é querer fazer o outro crescer. Isso é amizade. É servir e ser servido. É você colocar o seu interesse atrás do interesse da pessoa. É sempre colocar o interesse do outro à frente. Isso é servir e ser servido. Você e seus amigos, amizade é isso. Celebrar e ser celebrado. Quando alguém conquista... Cara, não tem coisa pior que quando você chega e conta uma vitória pro teu amigo, você conta alguma coisa, nossa, a gente recebeu um aumento, nossa, meu filho fez isso. Tipo uma mãe chega, nossa, olha que legal, meu filho... falou a primeira palavra, tá com, sei lá, com 1 ano e meio, 2 anos, falou a primeira palavra inteira, difícil. A outra pessoa fala, mas o meu sobrinho, com 9 meses já estava soletrando. Pô, mano, tem coisa pior do que isso. Não, o amigo, na verdade, ele celebra, ele grita, ele cresce. Eu lembro que quando tem um amigo meu na comunidade, que eu presenciei, pude participar com ele ele estava passando por um processo seletivo. E foi muito difícil na época do processo e ele acabou indo para o processo seletivo. Ele acabou indo sem pretensão, achando que não ia passar, mas foi. E aí ele acabou, no final, assim, passou tempos depois da nossa conversa, ele decidiu ter coragem de ir, sem nada a perder. Um certo dia ele chega na comunidade sorridente para mim e fala que lembra daquela conversa que a gente teve? Lembra daquilo? Cara, deu certo. Fui promovido. Quando ele falou aquilo, a minha alegria foi tanta que ocorreram lágrimas nos meus olhos. Eu me sentia um bobo, né? Um bobo celebrando a promoção do meu amigo, mas eu estava pleno de alegria. Pleno. Outras 2 vezes muito interessantes que eu tenho assim, de memória foi uma quando o Pérez e a Dani chegaram para mim e falaram assim, a gente foi uma das primeiras pessoas que eles disseram que estavam grávidos do Levi.
Eles chamaram a gente na casa deles, fizeram um jantar, e aí eles contaram pra gente. Quando eles contaram, eu fiquei tanta alegria, mas com tanta alegria. E quem nos conhece sabe que nós, eu e a Sabrina, tentamos ter filhos há um bom tempo e não conseguimos. Então, naturalmente, pessoas que passam por sistemas como o nosso ficam chateados por não conseguirem. Mas o nosso coração ficou tão cheio de alegria que nós choramos. Nós ficamos muito contentes. Por quê? Porque são nossos amigos, nós celebramos a vida e a vitória dos amigos. Outra coisa foi quando o casal estava... O Dani e o Pérez estavam mudando de casa, que eles mudaram recentemente, conseguiram comprar uma casa muito legal, uma bênção de Deus. E quando foi no dia da despedida, no último dia, praticamente o penúltimo dia na casa, a gente foi lá e eu fiz uma oração e eu falando... Eu estava mais emocionado com a conquista dele do que eles naquele momento. A Dani até me chamou de chorão. Porque quando você gosta das pessoas, quando você é amigo das pessoas, você celebra a vitória. Amigos definem marcos de vida juntos. Sabe? Quando você define marcos de vida juntos, define que vocês vão caminhar juntos, isso é uma amizade muito, muito, muito legal. Só que frequentemente nós nos satisfazemos com níveis abaixo desse padrão de amizades. Nós definimos amizade num padrão mais simples, nós aceitamos isso. E o Bill Hybels, nesse livro, ele fala: os relacionamentos, como todas as outras áreas da vida, exigem avaliação, poda e fortalecimento. Os relacionamentos, como todas as outras áreas da vida, exigem avaliação, poda e fortalecimento. Uma coisa que a gente precisa entender é que estupidez contagia. Mas deixa eu falar uma coisa antes, que a Márcia colocou um comentário aqui e eu ouvi a palavra hospital, me chamou a atenção. Peraí. Bom dia, estou no hospital com a Rosilene. Ela cortou a mão. Talvez não seja grave, mas acho que precisamos dar alguns pontos. Esteja orando, por favor. Comunidade, a Márcia está no hospital com a irmã. Ela pede as suas orações. No final, a gente ora por isso, ora pela Rosilene. Então, que você ore também sobre isso. Melhoras aí, Lene, que Deus abençoe vocês. Vamos lá, vamos voltar aqui. A gente tem que botar na cabeça que estupidez contagia. Estupidez contagia. Olha o que Provérbios capítulo 13, versículo 20 fala. Aquele que anda com sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Percebe? Aquele que anda com sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo acabará mal. Quem nunca ouviu uma história de uma pessoa que estava indo bem, que estava caminhando bem, que estava tudo dando certo, de repente eles desviam da rota por conta de amizades, levaram ele para longe. Aquela pessoa que saiu da faculdade, estudioso, certinho, entrou num emprego, numa empresa grande, tinha seu objetivo, de repente os amigos daquela empresa levaram ele para o mau caminho e a vida dele foi água abaixo. Às vezes você, com seus vizinhos, começou a fazer, chegou novo, mudou para aquele local, e aí você tinha uma vida tranquila, uma vida boa, e de repente as amizades conduzem as pessoas para o lugar errado. Quando a gente muda de local, é bem complicado. É muito complicado, porque a gente tem que fazer totalmente nosso grupo novo de amizades. E quem mudou recentemente aí sabe que isso não é fácil. Sabe que isso é bem complicado. Quando as pessoas mudam de local, quando as pessoas saem da igreja porque mudaram, chegam para mim e falam, porque tem gente que sai, simplesmente sai. Tudo bem? Somos livres. Mas quando a pessoa fala assim, pastor, eu preciso sair, eu vou me mudar e tal, e vem conversar, a dica que eu dou é a seguinte, eu falo, encontre uma boa igreja, que ensine o evangelho, e que haja uma liderança íntegra, uma igreja que os incentive a serem as mãos e os pés de Cristo no mundo. E em seguida, eu falo, reservem algum tempo para construir amizades de qualidade com gente devota e madura dessa igreja. Que pessoa que você vai poder se sustentar nesse relacionamento. Apoiem-se nesses relacionamentos. Porque se a gente não consegue fazer bons amigos, é complicado. Tolice contagia, mas o caráter elevado e a maturidade também. Quando você anda com pessoas de caráter elevado, de maturidade,
Isso também contagia. Você sabe, talvez o seu companheiro, sua companheira, seu amigo, sua irmã, seu marido, sua esposa, você sabe que tem aquela amizade que é totalmente nociva, que a pessoa, quando está com aquele tipo de amigo, se transforma. Tem. E é bem complicado. E como a gente detecta esse tipo de amizade que a gente tem que ficar longe? Eu não estou aqui para julgar os seus amigos, muito pelo contrário. Eu vou te dizer algo que a Escritura diz para pautar o seu julgamento. E eu vou te dar o que Salomão diz como 7 sinais de advertência. Mas, querido, preste atenção, avaliar o nosso ciclo de amizade pode ser a chave para você ter a sua alma em ordem e sua vida mais tranquila. Mas avaliar o ciclo de amizade incomoda. Incomoda bastante, é doloroso. E quando eu falo para você avaliar seu ciclo de amizade, eu não estou pedindo para você julgar ou condenar as pessoas. Eu estou pedindo para você fazer uma boa administração da vida que Deus te deu. E você precisa ter consciência da influência natural que você sofre. Nós sofremos influência, nós não somos influenciáveis. Nossas amizades exercem influência sobre nós. E nós precisamos ser conscientes disso. Pautado nisso, Salomão dá uma lista de traços de caráter ofensivos a Deus, que pode funcionar como um alerta de perigo para você checar. Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19. Diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam em fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre amigos ou entre irmãos. São 7 características que Salomão diz: tome cuidado com esses traços. Você deve amar as pessoas? Sim. Você deve cuidar dessas pessoas? Sim. Mas Salomão está dizendo: nem pense em incluir essas pessoas no seu círculo íntimo de amigos. Essas pessoas vão contaminar a sua vida. Dito isso, agora eu quero o nosso momento de interação. Fica rápido no dedinho aí, tá bom? Rápido no dedinho. A gente tem muitos ditados populares sobre más companhias, não tem? Eu vou falar aqui alguns e você manda o complemento aí no chat, eu quero ver se você acerta. O primeiro é aquele: quem anda com porco? Qual é o complemento? Você completa aí. Quem anda com porco? Escreve aí pra mim. O outro ditado, minha mãe sempre dizia: me diga com quem tu andas. Você já lembrou aí, né? Escreve aí pra mim. Qual que é o complemento desse ditado? Outro ditado muito, muito, muito importante, muito legal, que é falar: o hábito faz. O hábito faz. Potinho, 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 potinho. Um outro ditado popular também muito, muito interessante é: em rio que tem piranha. Em rio que tem piranha. Potinho, 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 potinho. Completa aí. E tem um outro também muito conhecido: as más companhias. Pontinho, pontinho, pontinho. As más companhias. Pontinho, pontinho, pontinho. Eu quero ver. Ó, Nossa, a Regiane já tá mandando ver aí, ó. Então eu vou repetir: quem anda com porco? Pontinho, pontinho, pontinho. Me diga com quem tu andas? Pontinho, pontinho, pontinho. O hábito faz? Pontinho, pontinho, pontinho. Em rio que tem piranha? Pontinho, pontinho, pontinho. E as más companhias? Pontinho, pontinho, pontinho. A Regiane é terrível. A Regiane sabe quase tudo. Põe aí, galera. Vê se você consegue. Vê se você concorda com a Regiane. Vamos lá. A Regiane disse: e direi quem tu és. Então a Regiane colocou: me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Boa, Regiane. A Regiane também colocou e acertou: o hábito faz o monge. O hábito faz o monge. A Cida colocou: se suja. De qual que é essa resposta? Acho que é quem anda com porco se suja, Cida. Não sei se é esse não, hein? A Regiane, em rio que tem piranha, jacaré nada de costa. A Regiane e o Dorival colocaram. A Cida colocou: me diga com quem tu andas e te direi quem és. É isso aí. Então, quem anda com porco, a ditado é: quem anda com porco, farelo come. Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. A Rosana fala: não sei quase nenhum, mas eu gostei do poti, poti, poti. Então, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és.
O hábito faz o monge. Então é comportamento. Quando a gente está muito com as pessoas, isso contagia. Em rio que tem piranha, na jacaré nada de costa. Então se é perigoso, então o jacaré anda com a parte mais grossa para não ser mordido. Então você tem que ficar atento. E o outro ditado que é as más companhias. Alguém colocou a resposta desse? As más companhias. Acho que a Regiane colocou. As más companhias. Quem completou essa? Ninguém? Ah, meu Deus do céu, não acredito. Vocês não completaram as mais... Não, alguém colocou. A Fabi falou, antes só que... Pontinho, pontinho, pontinho. Mal acompanhado, né? Tem gente que... Tem um ditado também que eu achei que serve para algumas pessoas. Tem gente que sozinha está mal acompanhado. Aí é complicado, né? Ninguém colocou as más companhias. Eu pensei que eu tinha lido. As más companhias corrompem os bons costumes. Você já ouviu essa? As más companhias estragam os bons costumes. Só que o problema é que todos esses ditados populares, eles não são só ditados. Esse último que eu te falei não é ditado. Está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Eu ouvia sempre isso da minha mãe. A gente vivia num bairro que na nossa época, que era criança, era muito, muito perigoso. E ela sempre falava, quem anda com o porco farelo come, e falava assim, as más companhias estragam os bons costumes. As más companhias estragam os bons costumes. Paulo está dizendo isso. Você não acredita? Vai na tua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, te desafio você olhar na sua Bíblia, você vai ver que está lá. As más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, a Escritura está dizendo que você, apesar de você ser luz, apesar de você ser sal, apesar de você ter que amar as pessoas, quando você tem que tomar cuidado com quem você anda, com quem está dentro do seu ciclo íntimo de relacionamento, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Só que Salomão coloca isso, esse texto de Provérbios, capítulo 6, de uma forma que talvez seja meio anacrônico, talvez seja para você ficar difícil você entender quais são esses 7 elementos, esses 7 traços de caráter. E eu vou colocar ele um a um agora para você saber. Então, quando ele fala olhos altivos, primeiro ele está falando sobre orgulho, ele está falando sobre arrogância. Pessoas que contemplam o outro de cima para baixo, pessoas que olham as pessoas de cima para baixo, pessoas que têm esse jeito de olhar para as pessoas. Provérbios 3, versículo 34, na versão A Mensagem fala que ele, Deus, trata os céticos arrogantes com desprezo, mas trata com bondade aquele que precisa e sabe pedir ajuda. Provérbios 16, 18 fala, o orgulho leva à destruição, mas a vaidade faz cair em desgraças. Ou Romanos capítulo 12, versículo 3, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado que deva ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ou seja, o orgulho contamina. Então você precisa ter uma visão de quem você é a partir do que Deus entende que você é. Ninguém tem uma visão sobre si maior ou menor. Salomão diz, fuja de pessoas orgulhosas. Isso contamina. Segundo ponto que ele fala, traço de caráter para você ficar longe, desonestidade, que é a língua mentirosa. Pessoas que adoçam ou exageram a verdade, acham que as mentirinhas são irrelevantes. Pessoas que rodeiam a verdade, pessoas que floreiam. Aquilo é chamado de mentirinha branca. Eu não sei de onde surgiu esse negócio de mentirinha branca, que é boa, então mentirinha preta é ruim, que coisa mais panaca, mas tudo bem. Mentira é mentira e é ruim. E olha só uma outra coisa que a gente precisa entender nesse contexto de língua mentirosa. Quando você silencia e deixa o seu silêncio dar a entender uma concordância com alguma coisa, não difere em nada de você contar uma mentira. Você fala, não vou me expor, mas eu vou deixar a entender que eu concordo com aquela mentira. Isso também é uma mentira. Então a gente precisa ficar atento sobre isso. Então nós já falamos sobre orgulho, falamos sobre desonestidade. O terceiro, sobre desonestidade ainda, uma última coisa, é duro ser alguém que diz a verdade e seus amigos próximos têm uma língua mentirosa. É muito complicado. A pressão do meio vai acabar fazendo você se vender.
vai acabar fazendo você negligenciar. Orgulho, desonestidade. Terceiro, crueldade. Mãos que derramam sangue inocente. É lógico que você, sabendo que uma pessoa é uma assassina em série, você não vai ser amiga dela. Você não vai colocar ela dentro da sua casa para ficar com seus filhos. Mas existe uma outra circunstância, que é quem usa o próprio poder a fim de explorar os outros. Faz uso da posição que tem, posição de importância, e gosta de se impor. Ou porque trabalha numa grande empresa e pega um caixa de supermercado e quer se impor. Ou porque tem uma boa condição financeira e quer se impor sobre um prestador de serviço, sobre uma outra pessoa. Esse tipo de pessoa está incluído dentro da crueldade. A violência está tão presente nos nossos dias que anestesia a gente. Nós não damos conta da importância de perceber a presença da violência e essas violências bem sutis. Isso você começa a ver as crianças fazendo isso porque tem uma boa condição, porque tem um brinquedo diferente sobre outras crianças. Você vê os adolescentes fazendo isso com seus amigos, com as suas mochilas da Kepling, com os seus casacos da Calvin Klein, com as suas bolsas da Tommy, etc, etc e tal. E o pior é o adolescente sem personalidade que oprime os seus pais a tentar conseguir que você se mantenha naquele nível daquelas pessoas que têm as roupas de marca e olham violentamente de cima para baixo para essas pessoas. Isso é crueldade. Crueldade. Isso não é legal. Então você que é adolescente que está me ouvindo agora, presta muita atenção, tenha personalidade. Nem todo mundo tem o mesmo padrão de vida. E não é porque eles têm que você tem que ter igual. Isso não faz ter alguma coisa, não faz você ser. Ser é mais importante do que ter. E não use pessoas e se relacione com coisas. Se relacione com pessoas e use as coisas. Ok? Isso é muito, muito importante a gente separar. Outra coisa que no meio do adolescente e dos jovens é muito forte, que está dentro de crueldade, da maldade, é esse negócio chamado trollagem, que você quer ferrar o outro, quer fazer o outro passar um susto gigantesco, quer fazer o outro passar uma situação constrangedora só para você e seus amigos rirem. Isso é trollagem. Isso é crueldade, isso é maldade. Pessoas com esse tipo de comportamento, fuja. Há um tempo atrás, a última que eu soube, que eu não fico muito tanto antenado assim, mas a última que eu soube era uma brincadeira ridícula, de ficavam dois amigos, um no meio, eles pulavam juntos, no segundo pulo, os dois amigos de cada lado davam uma banda e o amigo do meio pulava e ele caía de costas. Teve adolescente que morreu, porque caiu, bateu a cabeça e morreu. É uma coisa assim, é crueldade, isso não é brincadeira, então fuja disso. Fuja de pessoas orgulhosas, de pessoas desonestas, de pessoas cruéis. Você deve amá-las, você deve apontá-las para Jesus, você deve orar por elas, mas não coloque elas no seu círculo íntimo de amizade. A quarta e a quinta coisas, elas são uma coisa só. Esquemas malignos, o coração que traça planos perversos e os pés que se apressam para fazer o mal. São pessoas que não têm nenhum escrúpulo em ganhar dinheiro fácil em cima da credulidade alheia. Fuja desse tipo de gente. Pessoas que pegam um atalhozinho aqui, um atalhozinho ali, que conseguem abrir concessões de caráter. Não volta mais. É ir rio abaixo, não abra concessões, não faça concessões de caráter. Você tem que lembrar de uma coisa, que para Deus, pequenos atalhos e pequenos lapsos de integridade são relevantes. Deus se importa com eles. Para Deus é importante. Para nossa cultura talvez não, porque a gente se mede pelo pior. Mas Deus é todo santo, é todo perfeito. E isso faz diferença para Ele. Então, fuja de pessoas de esquemas malignos. A sexta coisa, fofocas e calúnias. Que é a testemunha falsa que espalha mentiras. Cara, fuja desse tipo de gente. Pessoas que vivem ansiosas por espalhar informação falsa pelo puro deleite de denegrir os outros. A gente entra aí em fake news, a gente entra aí em memes maldosos. É muito, muito, muito complicado.
Pessoas que se apressam em falar mentiras. E ó, presta atenção, se você sabe que uma pessoa inventa mentiras e está perto de você, você é a próxima vítima. Provérbios 11, versículo 13 diz: quem muito fala, trai a confiança, mas quem merece confiança, guarda o segredo. Quem conta segredos para você, contará seus segredos para alguém. Que você e eu sejamos dignos de guardar segredos. Sejamos dignos de guardar segredos. 7. Divisões. Sabe, aquele que provoca discórdia entre amigos, aquele que provoca discórdia entre irmãos. Não é preciso muito tempo para perceber se alguém é polarizador ou unificador. Tem gente que entra numa conversa, a conversa está harmoniosa, mas ele entra na conversa e já põe assuntos para todo mundo discordar, já vira um caos. E já tem gente que bota panos quentes, fala, não, vem aqui, não, vamos tranquilo, vamos caminhar. Quando está num grupo, tem uma divergência, a pessoa sempre busca conciliação, fala, confronta, mas busca conciliação porque a amizade é mais importante. Não deve deixar o confronto, mas deve falar, não pode deixar o confronto, mas deve sempre buscar a unidade, deve sempre buscar estarmos juntos, porque isso é muito importante. Não, cara, você assim... foge de gente que é atirador de bombas. Tem gente que vai num grupo de amigos, num grupo do WhatsApp, atira uma bomba, deixa o negócio pegando e vai embora. Virou moda em redes sociais as pessoas serem relevantes através da ironia e através das provocações sem sentido. Então pessoas fazem, nossa, olha esse cara, que frases legais, olha essa mulher, essa menina, que frases legais, são todas frases chocantes, que tem que chocar, que tem que ser irônico. Não faz sentido. Isso chama a atenção, mas isso não contribui com nada. Isso só põe uma inquietação, não traz paz. São pessoas desagregadoras. Desagregadoras. Sabe aquelas pessoas que fazem um cochicho aqui? Sabe aquele tipo de pessoa que fala uma besteirinha de outro alguém para você, porque ela não tem coragem de chegar na pessoa e falar com ela? E aí ela fala para você para te voltar contra aquela pessoa? Eu estou participando de um grupo do Telegram, um grupo de investimento financeiro, e aí, semana passada foi a primeira, semana retrasada foi a primeira semana. E na primeira semana, você paga para fazer parte desse grupo e tal, e você tem orientações para investir na bolsa. É basicamente isso. E aí algumas pessoas ficaram descontentes, porque estava atrasando os serviços que foram combinados e tal, estava azeitando ainda a engrenagem dos grupos. E teve um cara, eu não sou muito de comentar, eu fico só vendo, assisto, não sou muito de comentar, mas teve um cara que ele não ficou contente de não estar recebendo, de estar insatisfeito no grupo. Mas ele fez questão de postar um comentário, mais ou menos assim, olha, não estamos recebendo tudo que foi combinado, não estamos recebendo aquilo que foi prometido, aquilo que foi pago, que a gente comprou. Então, não sei não, mas eu acho melhor a gente ir embora, porque nesse grupo não vai ter mais nada. Raciocina comigo, por que ele, quando ficou descontente, ele simplesmente não saiu e pediu o dinheiro dele de volta? Não, esse tipo de gente desagregadora, ela precisa de ter apoio de pessoas para ir com ela. Só que ele se deu mal, porque o menino, o cara que é o líder do grupo, que está vendendo o produto, ele foi internado com uma hérnia umbilical, todo mundo estava sabendo. E aí ele recebeu um monte de críticas através do comentário dele, tudo baseado nisso, pessoas agregadoras. A pessoa falou, não, gente, não vamos, esse cara tá fora, esse cara tá perdido. Por quê? Porque tinham mais pessoas agregadoras do que polarizadoras. Então, aquelas pessoas foram construtoras de pontes e não atiradores de bomba. Fuja de pessoas... Eu, como pastor, eu sofro muito disso às vezes. Porque a pessoa não tem coragem de falar para mim sobre algo que está descontente comigo, mas vai falar com alguém que é próximo de mim. Vai falar com alguém e vai tentar envenenar aquela pessoa contra mim. Quando ela pode ter o acesso a mim a hora que quiser, pode falar. Você que já discordou de mim na comunidade, você já colocou, posso ser lento para tomar uma decisão. Mas eu não deixo de ouvir, eu não deixo de pensar, eu não deixo de conversar com os outros para saber. Eu não sou fechado. Mas a gente sofre muito. Quem está em liderança de alguns pontos, de alguma coisa, sofre sobre isso. Pessoas venenosas que chegam e cochicha com o outro e faz sua caveira por trás. Isso é muito ruim, é muito chato. Não seja esse tipo de pessoa.
Romanos capítulo 12, versículo 18 fala: no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Vivam em paz e ponto. O Dorival está dizendo aqui: tenho muito medo de bajuladores. É complicado. É complicado mesmo, Dori. Porque assim, às vezes é mais doloroso você ter uma pessoa que fala na sua cara com amor e com carinho, que coloca a posição e que te explica. É doloroso, mas pelo menos você tem a honestidade daquela pessoa. E é lógico, quem está falando a verdade tem que falar em amor, né? Então que isso sirva pra gente de critério para a gente poder perceber. Eu sei que não te faltam opiniões fortes. Eu sei que você tem, se você quiser ter opinião, eu sei que você tem, muitas vezes você vê a oportunidade e fala: não, agora eu vou entrar rasgando. Mas eu quero te fazer um desafio, tente construir pontes, ao invés de criar muros. Fique atento aos construtores de ponte para incluir essas pessoas que constroem pontes, incluir no seu círculo de amizade. Fuja desses atiradores de bomba. Por quê? Porque isso contamina. Contamina demais. E quando eu falo de construtor de pontes, tem aquela velha historinha, não sei se você já ouviu. 2 irmãos viviam em propriedades onde um rio cortava uma propriedade da outra e, por um momento, por algum motivo, eles ficaram sem se falar e estavam há 15 anos sem se falar. E o irmão da parte direita decidiu construir um muro de madeira para tampar, porque ele não aguentava mais ver a cara do outro irmão. De repente estava passando um andarilho, o carpinteiro, pedindo emprego. Ele falou: você é carpinteiro? Então foi o seguinte, eu vou viajar por 6 meses. Eu quero que você construa um muro de fora a fora na minha propriedade, que eu não quero mais ver a casa do outro lado, nem o que meu irmão faz. Que eu odeio ele, eu quero que ele morra. E ele saiu para viajar. 6 meses depois, quando ele está voltando, ele chega no lugar e o carpinteiro está terminando de construir uma ponte. E ele chega em cima da sua propriedade, ele fica irritado, ele desce correndo, vai falar com o carpinteiro, e quando ele vai falar com o carpinteiro, ele vê o irmão dele no meio da ponte. E ele não sabia se ele matava o carpinteiro, se ele batia no irmão, não sabia se ele pegava 12 para dar uns tiros, não sabia o que ele fazia. E ele foi lá para esganar o irmão. Quando ele vai chegando perto, o irmão dele grita: meu irmão amado, meu irmão querido, de braços abertos, e fala: quanto tempo que eu estava esperando para te dar esse abraço? Quantas vezes eu quis essa nossa reconciliação para te pedir desculpa pelo que a gente passou. Mas eu nunca tive oportunidade, meu coração estava endurecido, mas quando eu vi você construindo essa ponte, eu me arrependi do que mal que eu te fiz, eu te peço perdão, e eu quero que a gente volte à nossa relação. E o abraçou e os dois começaram a chorar. E aí aquele que mandou construir o muro, que na verdade acabou fazendo uma ponte, vai para o carpinteiro e fala: cara, o que você fez foi revolucionário na nossa vida, fica aqui um tempo com a gente, fica aqui vivendo aqui um tempo com a gente. E o carpinteiro disse: não posso, eu tenho mais pontes para construir. Fique atento a construtores de pontes. Paulo dá 9 sinais de boas-vindas. Quando você detectar esses traços de caráter, você pode atrair essas pessoas para a sua vida. Porque coisas positivas também contaminam. Você quer ver como é que é interessante que coisas positivas contaminam? E eu espero que a mensagem esteja fazendo sentido para você, ok? Se estiver fazendo sentido para você, dá um ok, dá um comentário aí, fala: tá fazendo sentido, tô entendendo, porque aí eu sei que a coisa tá fluindo. Se eu quero falar sobre coisas positivas que contaminam. Há um tempo atrás, um amigo meu começou a fazer exercício. E ele fazia exercício e começou a mandar foto do exercício que ele fazia, porque ele estava muito sedentário. Ele começou a mandar foto do mapinha do exercício que ele fazia, porque ele faz com um relógio, com um smartwatch, e aí ele traça o mapa, depois vem para o celular, e ele sempre compartilhava comigo. Eu não sei como é que isso começou, na verdade. Eu não sei como de fato isso começou, não lembro. Eu só sei que depois de um tempo, eu comecei a mandar para ele, e ele mandava para mim, todo dia de manhã. Ele mandava o exercício dele, eu mandava o meu. E isso começou a contagiar. Eu falei: não, ele fez hoje, eu preciso fazer também. Não, eu preciso fazer. E aquilo começou a gerar um movimento bom, importante. E de repente a gente incluiu um terceiro amigo. E aí a gente compartilhava a foto para os dois, porque a gente sabia: não, a gente precisa caminhar, a gente precisa cuidar da saúde. E aí a gente manda, aí eu parei de caminhar, estou fazendo pilates, fazendo natação. E a gente continua compartilhando, incentivando um ao outro. Amigos fazendo exercícios, coisas boas contagiam, flui, faz com que a gente
se movimente para isso. Eu tenho também alguns amigos que eu troco fotos de pratos que a gente está comendo. É uma desgraça. E aí eu mando uma fotinha do almoço, uma fotinha do que vai comer no final de semana. E aí a gente troca fotos, então a gente troca lugares para comer. Eu só sei que com algum desses amigos eu tenho uma lista de uns 5 pratos que a gente vai ter que fazer. 5 na minha casa, 5 na dele. Que quando acabar a gente puder estar junto, a gente vai ter um monte de almoço pra gente compartilhar. E eu descobri um monte de lugares novos, lugares de lanche, lugares que eu não conhecia, mas a gente troca essas informações e aí a gente vai crescendo, porque coisas boas contagiam. A Sandra tá dizendo, Rodrigo, com certeza faz muito sentido. Obrigado, Sandra, me sinto menos sozinho. Obrigado, valeu. Então, coisas positivas contagiam. Então, quando você vai buscar características de pessoas para botar dentro do seu círculo íntimo de amizade, busque o que está escrito em Gálatas capítulo 5, 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, mano, tá tudo liberado, não há lei. Tá suave. Eu sei que refinar o seu mundo, o seu ciclo de amizades não é para os fracos. A gente vive num mundo de egoísmo, de violência, de exercício do direito. Eu tenho direito, quem é ele para fazer isso comigo? Quando a gente vive nesse mundo, é preciso ter muita coragem para viver esses traços que eu acabei de ler. É preciso ter muita coragem para você ser amoroso, para você ser alegre com as pessoas, ter paz com todo mundo, ter sempre paciência, sempre dar um passo a mais, ser uma pessoa amável e digna de ser amada, ser uma pessoa boa, uma pessoa que é fiel. Uma pessoa que é mansa, que é tardia em se irar, uma pessoa que se controla. Isso não é fácil nos dias de hoje. É preciso ter determinação diária. Então, depois de você identificar como é que está o seu mundo, o seu ciclo de amizade, através das características de Salomão, que ele diz para você expulsar isso que não agrada a Deus, e através das características de Paulo, que falou assim, esse tipo de pessoa que tem que estar perto de você, o próximo movimento é determinar a profundidade de cada amizade que você cultiva. Queridos, pessoas têm um valor infinito para Deus e para nós também. Isso é fato, é padrão. Porém, nós temos que ter uma compreensão muito clara de onde cada pessoa se encaixa na nossa vida. E eu tenho visto muitas pessoas se machucando por não perceberem a dinâmica dos ciclos de amizade. Eu vou te dar aqui algumas ideias que podem esclarecer e sarar algumas feridas do teu coração. Primeira coisa. Primeiro grupo de amigos são os amigos circunstanciais, queridos. Nós temos no nosso ciclo de amigos, amigos que são por circunstâncias. Por exemplo, são amigos que você tem porque você trabalha em determinada empresa, porque você mora no mesmo condomínio. Eles não são falsos amigos, mas foi a circunstância, porque você malha na mesma academia, porque você frequenta os mesmos lugares, que você joga tênis. E esses amigos, assim, são circunstanciais, são verdadeiros. Mas o fator de aproximação de você e ele foram circunstanciais. E só ocasionalmente um amigo circunstancial se torna um amigo de verdade. Mas esses amigos circunstanciais, o que eu quero dizer com isso? Quando a circunstância muda, os amigos também mudam. E você não deve ficar machucado, triste e magoado por isso, porque mudou a circunstância, os amigos mudaram. Dificilmente você que é atendido muito bem por uma pessoa naquele mercado, ou naquele lugar que você vai sempre, se você mudar de cidade, dificilmente você vai pegar o telefone daquela pessoa ou você vai viajar 100 quilômetros para ir ser atendido por aquela pessoa. São amigos circunstanciais. Só ocasionalmente essas amizades mudam de amigos circunstanciais para amigos verdadeiros. Qual é a dica que a gente tem para te dar sobre amigos circunstanciais? Não seja transparente de forma excessiva com essas pessoas. Preserve-se um pouco mais. Você tem uma quantidade limitada de recursos relacionais, administre com sabedoria. Tem gente que é igual mala velha, se abre para qualquer um. Não pode ser assim. Você tem que entender. Aí as feridas vêm. A pessoa faz uma fofoca, a pessoa não tem compromisso com a tua vida, você se machuca e se fecha para amizade porque você decidiu dar intimidade para um amigo que era apenas amigo circunstancial. Para esse você tem que desfrutar da amizade enquanto durar, mas com cautela, não se abra tanto para esse tipo de amizade, ok? Faz sentido isso aí, tá ok? O segundo
tipo de amizade, o segundo grupo de amizades são as amizades verdadeiras, que duram um período. Existem amizades verdadeiras que não duram para sempre. São amizades verdadeiras que duram apenas por um período. Até amizades verdadeiras podem ser sazonais. Quem já não perdeu amigos que achou que seriam para a vida toda? Eu já tive amigos e eu sou muito fraco nisso, porque eu quero que sempre que as pessoas, a gente caminhe junto, eu sempre falo isso na comunidade, nossa caminhada termina na eternidade, mas muitas pessoas saem da nossa caminhada ao longo do tempo e não vamos chegar na eternidade no mesmo momento, junto com a mesma comunidade, tudo bem. Eu tenho que aprender isso, eu tenho que proteger meu coração sobre isso, mas isso não quer dizer que essas amizades não são boas, não são verdadeiras. Não se surpreenda se às vezes a vida embaralhar as cartas e você mudar de cidade, você mudar de condomínio, você mudar de ciclo e suas amizades mudarem. Eu tinha o cara que me discipulou a princípio, meu pai espiritual, ele sempre dizia, a gente tem amizades verdadeiras que duram para sempre. Amizades passageiras que duram para sempre. Ela sempre vai ficar aqui no teu coração, mas ela foi intensa por um momento. E às vezes, isso acontece. Às vezes a vida embaralha as cartas. E isso talvez tenha... Por isso que eu falei que é delicado, porque talvez tenha remetido você a algumas pessoas que você sente falta. Alguns amigos de verdade que saíram da sua vida e que te magoaram porque te abandonaram. Só que não foi abandono. A gente precisa entender que isso é temporário. E essas amizades verdadeiras, elas são por um período. E as pessoas não vão embora porque não é porque não gostam da gente. Não é porque elas são maldosas, mas é porque a vida embaralhou as cartas. E Deus tinha planos diferentes, Deus soprou. Então, talvez você tenha que perdoar esse seu amigo que você ainda sente aquela dorzinha dele ter ido embora, dele não ter tido tanto comprometimento, dele não ter ficado. Talvez você não identificou, você achou que ele seria um amigo para a vida inteira, que é o terceiro grupo. Esses amigos, esses são para a vida inteira. Nós não podemos fabricar esse tipo de amizades. Elas se forjam nas trincheiras do cotidiano da vida. E por definição levam uma vida inteira para se desenvolverem. E eu sempre achei que muitas pessoas que estavam no grupo seriam amigos para a vida inteira. Mas eu percebi que não. E há um tempo atrás meu coração até ficava triste sobre isso. Hoje não mais. Hoje eu penso, meu pensamento está sintetizado nessas frases que eu vou ler para você agora. A nossa realidade do grupo hoje é que Deus entrelaçou os nossos corações durante esses períodos. Um tempo emocionante da nossa igreja. Ninguém sabe quanto tempo isso vai durar. Então eu quero que nos saturemos dessa amizade, desfrutemos dela ao máximo. Tratemos de recebê-la como um dom de Deus a fim de extrair do amor que compartilhamos uns pelos outros cada gota de potencial. Se algum dia, por algum motivo, essa época chegar ao fim e Deus nos colocar em outra posição no seu reino, vamos agradecer a Ele de joelhos pela oportunidade que tivemos de viver junto esse tempo de amizade e ministério. E meu coração dói de pensar em algumas pessoas que eu sou bem próximo, a maioria das pessoas na comunidade, porque ela é pequenininha, delas irem embora, delas se mudarem. Meu coração dói de eu pensar que assim como vieram, eles podem ir. Mas eu tenho aprendido a desfrutar do tempo que eu tenho junto com essas pessoas. Tem pessoas na comunidade que eu gostaria de ser muito mais próximo. Eu gostaria de ser um amigo, trazê-la para o meu ciclo de amigo para a vida inteira. Só que talvez eu não seja o perfil de amigo que ela quer para a vida inteira. Então a única coisa que eu posso fazer é ser um amigo de verdade, é desfrutar, é celebrar, chorar junto e me alegrar e desfrutar dessa amizade o máximo que eu conseguir pelo tempo em que Deus me dê a graça de receber. Assim deve ser na nossa igreja do Carlos Lourenço, assim deve ser no Grupo Valinhos, assim deve ser a gente desfrutar disso tudo. Eu não sei em que tempo você está vivendo hoje, estou chegando ao final dessa mensagem. Eu não sei em que tempo você está vivendo hoje. E existem dois tempos de amizade que você pode estar vivendo hoje. Você pode estar vivendo hoje o tempo de podar o seu círculo de amizade. Se você está vivendo hoje o momento de podar os ciclos de amizade, seu ciclo de relacionamento, querido, vai ser um tempo doloroso, mas vai ser um tempo muito importante. Deixa eu te contar uma história. Vi um casal que comprou uma casa
E tinham duas macieiras bem grandes na frente da casa. E essas macieiras eram cheias de galhos, muitos galhos fechados e muitas folhas, mas pouquinhos frutos. Quase que o vento não passava por dentro dela. E aí a esposa falou assim, nossa, olha que árvores lindas, bonitas. O marido pegou a motosserra e vazou e começou a cortar os galhos. Começou a cortar. E ela, meu Deus, o que você está fazendo? As árvores são lindas, para de cortar, pelo amor de Deus. Elas são lindas. O marido disse, elas foram feitas para dar frutos, não para gerar beleza. E ele continuou podando. Na época seguinte, aquela família podia acompanhar a macieira, seus galhos crescendo, mais espaçados, havia fluxo de vento, as abelhas poderiam polinizar, começou a dar muitas flores e a família colheu baldes e baldes de maçãs vermelhas lindas. Porque macieiras não foram feitas para gerar beleza, mas para gerar frutos. Talvez seu ciclo de amizade esteja saturado como aquelas macieiras e não consegue dar frutos cheios de galho. Você precisa decepar alguns galhos, decepar alguns amigos. Precisamos podar o ciclo de amizades para dar espaço, afastar os contaminadores e abrir espaço para o novo. E você pode fazer isso. Não existe modo fácil de fazer isso, ok? Não existe uma maneira muito fácil de você dar adeus a uma amizade, e por mais que ela contamine, que você ame, você goste. Mas alguns modos são melhores que os outros. Então, meu conselho para você são 3. Quando você tiver que podar uma amizade, não fuja do confronto. Ou seja, não faça nada que o transforme aquela pessoa em menos que um amigo. Não se afaste sem falar nada. Não faça isso. Não seja crítico. Não faça juízo de valor pelas escolhas da vida e pelas opções da vida daquela pessoa. Por quê? Porque os valores dela até um tempo atrás eram seus valores, porque você estava junto. Então, tome cuidado. Não critique as escolhas equivocadas da pessoa. E terceiro, opte por sinceridade e graça. Se seu novo caminho enveredar por um rumo diferente, sente-se com seu amigo, explique e deixe-o livre para ir, se ele não quiser mais te acompanhar nos padrões de vida que você precisa ter. Agora, se você está num tempo de expandir seu ciclo de amizade, já está podado, você precisa ir, então é grande a probabilidade de você ter que ir adiante para fazer novos amigos. Pessoas cujo caráter elevado contamine a sua vida. E não é fácil criar novos amigos. Participe, por exemplo, num grupo pequeno semanal em que você não conheça muito bem as pessoas, mas isso vai te dar rodagem, vai te dar intimidade para você conversar com as pessoas. Procure estar com a comunidade no que ela fizer. Procure interagir. Procure estar próximo, você vai criar intimidade, as pessoas vão perceber, e seja paciente. Não é porque você recebeu uma porta fechada é que as coisas não vão dar certo, que ninguém te ama, ninguém te gosta. Não é isso. Mas deixa eu fazer uma advertência para você. Não é função da igreja oferecer a você um novo conjunto de amigos realmente sábios e agradáveis, que morem perto, que tenham os mesmos interesses e filhos da mesma idade que você. Mas a igreja pode fornecer um ambiente propício para que isso aconteça. Mas tomar a iniciativa de fazer novos amigos é sua. É sua obrigação correr esse risco de ter uma porta fechada na cara, de tentar 1, 2, 3 e conseguir na 4ª. É sua obrigação. E eu quero dizer que vale a pena. E qual é o precedente que a gente tem? A gente tem o precedente de Jesus. Qual é o precedente de Jesus? Jesus tinha seus amigos. E olha o que Jesus fez, querido. Jesus tinha os seus amigos, que no Evangelho você percebe a diferenciação. Você percebe que Jesus tinha 72 pessoas ao redor dele, que é chamado de discípulos. Dentre essas 72, ele tinha 12 pessoas mais próximas dele. Dentre essas 12 que eram os apóstolos, ele tinha 3 bem próximos. Pedro, Tiago e João. Esses eram os que foram no momento da transfiguração, que ele foi falar com Deus. Eles foram no momento do Getsêmaní orar com Jesus, quando Jesus estava muito ansioso, suando sangue, muito com medo daquele processo. Eles foram lá com Jesus, que dividiram as coisas mais íntimas com Jesus. Esses eram os 3 de Jesus. Os 3 próximos, os 3 íntimos. Mas esse outro 3 aí, esse outro 3 eram os amigos familiares de Jesus.
Quando você lê o Evangelho com calma, você percebe que Jesus tinha uma amizade muito profunda com Lázaro, Marta e Maria. Jesus provavelmente tinha um quarto dele lá. Jesus era muito amigo desses três. E aquela casa era uma casa que Jesus era acolhido sempre. Era uma casa de amigos íntimos. Jesus também tinha muitos colegas. Amigos sazonais, amigos verdadeiros e amigos para a vida inteira. Amigos para a vida inteira. Jesus dividiu seu ciclo de amizade e achou mais importante investir nesses 3 amigos próximos, Pedro, Tiago e João, do que se preocupar com os sentimentos de ciúme e exclusão dos outros 9. Porque Jesus sabia, você já parou para pensar nisso? Que haveria ciúme, mas Jesus não se preocupava com isso. Ele sabia que era muito mais importante para a vida emocional dele, ele ter esses amigos próximos junto a ele. João capítulo 15, versículo 12 até o 16 diz assim: o meu mandamento é este, ames uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a vida por eles. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregado, pois o empregado não sabe o que faz o patrão. Mas eu chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, foi eu que escolhi para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca. Nossa amizade foi primeiramente restabelecida com Deus através de Jesus. E aí é que eu falo que isso é o Evangelho, presta bem atenção nisso. A humanidade em Adão e Eva se desconectou de Deus e teve uma inimizade com Deus. E a partir daí todas as amizades eram por interesse, nem irmão com irmão conseguiam se relacionar, tanto que Caim mata Abel. E o mundo entra num desastre, o mundo entra numa desconexão, porque o pilar central de todas as amizades, que fazia com que todas as amizades poderiam estar junto, foi destruído, que era a relação com Deus. A relação com Deus sustenta todas as outras amizades. A partir desse momento que a capacidade de fazer amigos, de ter amizades profundas foi deteriorada pela introdução da desconexão com Deus, do pecado. A desconexão com Deus é o pecado. A partir desse momento, a humanidade passou a viver numa certa dificuldade de se relacionar consigo mesmo e uma impossibilidade de se relacionar com Deus. A humanidade, nós éramos inimigos de Deus. Então, Deus põe o seu plano em ação e, através da história, prepara o momento em que aquele que poderia reatar essa amizade venha como homem sem pecado. O nome dele? Jesus. Ele vem como homem sem pecado para pagar a dívida da inimizade. Essa dívida da inimizade entre o homem e Deus só se pagaria com a morte. Jesus, então, dá a sua vida para a morte, para pagar essa inimizade. Quando ele paga essa inimizade, todo aquele que recebe que a morte de Jesus foi substitutiva, foi no seu lugar, pode então ter novamente amizade com Deus. A amizade com Deus é restabelecida e o ponto de comunicação entre eu e Deus passa a ser o Espírito Santo. Ele passa a viver dentro de mim e a nossa comunicação passa a fluir tranquilamente. Mas eu ainda não sou perfeito, porque o Espírito veio viver dentro de mim. Nós ainda não somos perfeitos, nós aceitamos que a morte de Jesus foi substitutiva, mas não passamos a ser perfeitos, ainda temos dificuldades, principalmente para reconstruir amizades. Nós temos dificuldade de confiar totalmente em Deus, de acreditar totalmente em Deus nos momentos mais difíceis, e temos dificuldade de acreditar nas pessoas, de confiar nas pessoas e construir essas amizades. Mas o Espírito Santo vai nos transformando de dentro para fora. E a partir de Jesus nos chamar de amigos e falar, nós somos agora amigos, vocês podem fazer amizade com outras pessoas através dessa salvação. Então, quando eu tento fazer amizade com alguém e tomo uma porta fechada na cara, eu lembro que Jesus tentou fazer amizade comigo primeiro e tomou muitas portas fechadas na cara ao longo da minha vida, mas ele não desistiu e ele me conquistou. E eu não posso desistir porque uma porta foi fechada na minha cara, porque eu sou livre para reconstruir amizades. Então eu vou em direção às amizades. Percebe? Isso é o Evangelho, é isso que nos transforma.
Porque eu não vou ficar... Quando eu tenho uma amizade e alguém me ofende porque teve um dia mal, alguém me confronta de uma forma mal educada, eu não vou deixar essa amizade esvair, isso não vai acabar. Por quê? Porque quando eu ofendi Deus com os meus pecados, quando eu ofendi Jesus, Ele me mostrou como é ser tratado com amor, com carinho, com graça. Então eu recebi isso. Então, como eu copio Jesus, porque eu sou cheio desse amor dele, eu trato as pessoas que me ofenderam, que por boa intenção ou má intenção, eu trato com graça, com amor e com carinho. Eu passo isso adiante, o Evangelho me possibilita criar novos ciclos de amigos sem medo, porque o Senhor Jesus é aquele que é o centro, é o pilar de todas as amizades. E Ele é meu amigo, acima de todas as coisas. Ele disse, eu não chamo vocês mais de empregados, eu chamo vocês de amigos. Nós éramos inimigos de Deus. Jesus nos fez amigos novamente. E através dessa amizade podemos fazer amizades e nos reconectar com as pessoas, assim como fomos reconectados com Deus. Uma vez perdoados e amigos de Deus, podemos ir e dar frutos e fazer com que essa vida de Deus que flui do nosso coração flua para as pessoas, flua e gere vida. Porque nós estamos seguros na amizade dele, porque ele é nosso amigo. Então eu não tenho problema de podar meus ciclos de relacionamentos, porque é assim que ele ensina. E não tenho problemas de achar que eu tenho que expandir, tenho que perder esse medo, porque ele me incentiva. Ok? Eu quero dar um tempo para você orar sobre isso enquanto a gente ouve uma canção. E depois dessa canção, eu quero voltar aqui para orar, ler seu comentário e a gente dar a bênção e terminar esse momento. Vamos orar, queridos? Deus amado, eu peço que o Senhor ouça a oração feita por cada um aqui que ouviu a mensagem. Obrigado por, acredito, que ter falado ao nosso coração e por ter nos feito refletir sobre isso. Nos dá a coragem de tomar as decisões que precisamos, dá-nos o impulso necessário, nos ajude a revisitar o nosso mundo, nosso ciclo de relacionamentos, para que possamos dar frutos e possamos estar conectado com pessoas, ser teus braços, teu abraço, teu olhar para cada um. E mesmo nesse tempo de isolamento, possamos ser luz e possamos desfrutar da companhia de ter bons amigos. Obrigado, Deus. Amém.